Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Fé nasce no encontro com o Deus vivo, que nos chama e revela o seu amor. Um amor que nos precede e sobre o qual podemos apoiar-nos para construir solidamente a vida. Transformados por este amor, recebemos olhos novos e experimentamos que há nele uma grande promessa de plenitude e se nos abre para a visão do futuro. A fé que recebemos de Deus como dom sobrenatural aparece-nos como luz para a estrada, orientando os nossos passos no tempo. Por um lado, provém do passado. É a luz de uma memória basilar, a da vida de Jesus, onde o seu amor se manifestou plenamente fiável, capaz de vencer a morte. Mas por outro lado, e ao mesmo tempo, dado que Cristo ressuscitou e nos atrai de além da morte, a fé é luz que vem do futuro, que descerra diante de nós horizontes grandes e nos leva a ultrapassar o nosso eu isolado, abrindo para a amplitude da comunhão. Nos ensina o Papa Francisco na sua encíclica Lumen Fidei. Se as lembranças do passado forem iluminadas pela presença de Deus, se tornam como uma mola propulsora para o momento presente. Começa agora o Gente de Fé. Que bom te encontrar, que bom que você está aqui comigo nesta nossa sala de estar em que nós precisamos levantar para todo mundo ver e ouvir uma verdadeira geração, gente de fé. E essa geração é uma geração que precisa aparecer, não apenas ficar escondidos por aí, mas nossos tempos necessitam de testemunhos de pessoas, gente de fé. E por isso, nós precisamos testemunhar, não é? E com muita alegria eu quero hoje receber aqui na nossa sala de estar Vanessa Castelão. É esse o seu sobrenome? Exatamente. Muito bem. Vanessa, bem-vinda, Vanessa. Obrigada, Padre, que agradeço estar aqui com o senhor, né? Testemunhando gente de fé. Muito bem. Eu tenho falado há uns tempos já no nosso programa dessa realidade de levantar-se uma geração gente de fé. Hoje o mundo está tão descristianizado, um mundo tão ateu, né? Onde nós pensamos no mundo ateu, não das pessoas que estão fora da igreja, mas muitas vezes as pessoas que estão dentro da igreja, que por não terem feito, ou por não fazerem uma experiência com o Deus que é possível fazer, muitas vezes estão dentro da igreja, mas estão completamente à toas e ateias. Né? E por isso que gente de fé precisa testemunhar. E você é uma gente de fé. E é sobre essa vida que a gente quer conversar hoje. Quem é você, Vanessa? Bem, eu sou uma pessoa de 39 anos, professora, atuante na igreja. E, enfim, tem toda uma história onde Deus sempre está presente em todos os acontecimentos da minha vida. Você veio de onde, Vanessa? Eu vim de São Vicente, da Diocese de Santos, onde eu sirvo dentro da comunidade hoje. Você tem uma voz assim, tem alguma coisa de diferente? Sua voz parece meio de radialista, é verdade? Sim, sim, eu sou voluntária numa rádio católica, lá da Diocese de Santos, sou Boa Nova, e também canto. Você é? Sim, sim. Dá para perceber pelo timbre da sua voz. Obrigada. E vinda da Diocese de Santos, uma base familiar, Sim. católica, né? Hoje presta também
serviços voluntários, que eu gosto de dizer, exerce uma missão, né, numa Exatamente. rádio católica, mas que com certeza você deve ter tido e tem uma vida muito tranquila, muito em paz, porque gente de fé normalmente não carregam nenhuma cruz. É Inúmeras, né? A gente aprende a carregar, né, padre? É porque muitas vezes é isso que a gente pensa. A pessoa Exatamente. tem fé, se aproxima de Deus, significa então que não vai ter problema nenhum. É isso que aconteceu com você? Não, não. Então me conte um pouquinho das cruzes que você tem carregado ou que já carregou. Enfim, a minha experiência dentro da igreja, ela foi pautada de provações, vamos dizer assim. Vim de uma família católica, estruturada, né, com pai, mãe, tenho 2 irmãos mais velhos, eu sou a caçula. E fiz primeiro Eucaristia, como toda adolescente. E aos 15 anos eu fui acometida com um problema de saúde. Uma malformação nos 2 joelhos. E ao ir ao ortopedista, ele diagnosticou que eu precisaria fazer uma cirurgia de correção. E quebraria a tíbia e hoje é chamado de fíbula, né? Para corrigir, porque... São os 2 ossos exatamente, da canela, vamos dizer exatamente. E para uma adolescente totalmente ativa, fazendo inúmeras atividades na escola, fora da escola, eu sou professora de arte, sempre fui envolvida com arte, tudo quanto é tipo. E para mim foi muito difícil, foi um choque, porque o médico disse que se eu não operasse rápido, eu iria acabar perdendo os movimentos e ia ter que parar numa cadeira de rodas. Foi quando uma amiga de infância, que já era ativa na igreja desde criança, falou: Vanessa, vai conversar com o Padre Luiz. Antes de você ir para o Padre Luiz, Sim. Antes de você chegar no Padre Luiz, você sentia dores? Você sentia alguma coisa? Sim, tinha inflamação. E eu fui a vários Começou médicos. isso com exatamente. 15 anos? Exatamente. Na verdade, com 13, né? Ah. Mas eu fui diagnosticada exatamente necessitando fazer essa cirurgia aos 15 anos. E fez a cirurgia? Sim, fiz a cirurgia. E o resultado positivo? Sim, como foram as 2 pernas, a perna direita, né? E todo esse processo foi antes da cirurgia. Foram as 2 pernas. Então, quando eu fiz a cirurgia, eu já tinha conversado, já tinha tido a experiência de conversar com o padre, acalmado, né? E na segunda cirurgia foi quando eu acabei pegando de infecção hospitalar, por conta do pó do gesso. E aí foi aí que começou a minha primeira experiência efetiva de fé. Por quê? Porque era muito arriscado. Né? Eu tinha, além dos 2 ossos quebrados, que ele teve que quebrar para corrigir, né? Eu tinha toda aquela infecção. Quando ele foi fazer o curativo, ele viu todo aquele estado assim horrível. E o medo de que se essa bactéria que acabou contaminando a cirurgia em si piorasse, eu perderia a perna. Essa bactéria que vem decorrente do pó do gesso? Do pó do gesso. Esse eu não conhecia. Eu também não. Nem existia isso. Porque é tão comum você ver uma pessoa que quebra um braço, faz qualquer outra coisa assim, por gesso. E o pó causa uma infecção, uma bactéria. Por conta do local em si, né? E estava calor, ventilador ligado, então acabou entrando e aí contaminou. Entendi. E aí eu fiz todo o tratamento, né? E assim, ali foi minha primeira impacto, que eu falo assim, ali eu conheci o primeiro Deus, vamos dizer assim, aquele Deus que ama. Mesmo você tendo sido catequizada, exatamente, mesmo você fazer a experiência de estar dentro de uma paróquia, exatamente, você disse que foi batizada, foi membro da Eucaristia, sim, crismada. O crisma veio depois, na verdade, o sacramento do crisma, né? Depois dessa experiência, que até então eu tinha 15 anos, eu tinha que aguardar aquela época, a data, o ano para poder fazer a idade direitinho, e ali eu tive a primeira experiência com Jesus. Você pode dizer que foi um encontro pessoal com Jesus? Foi um encontro pessoal com Jesus. Nesta realidade de dor, de sofrimento, de dúvida, porque sim, o diagnóstico era, você pode não andar. E uma pessoa completamente ativa. De repente eu estava em cima de uma cama, com todo o risco, né, de uma infecção hospitalar, que hoje a gente sabe que é muito perigoso, né? E ali no momento de oração, foi que eu conversando com Jesus, pedindo para que o Senhor me curasse, onde eu tive
posso dizer quase um êxtase de Santa Teresa, né? De sentir alguém sentado ao meu lado e aquela mão colocando sobre o meu joelho, porque estava com gesso, né? Porque só fez a janelinha, né? Para fazer o curativo. Uhum. E com a graça de Deus, aquela infecção hospitalar durou 3 dias. Foi a primeira experiência que eu tive. O que seria para você a possibilidade de ter que amputar a perna Exatamente. fez com que em pouco tempo Exatamente. sumisse. E você atribui isso a Deus? Sim. Por quê? Porque na sua misericórdia, tanto amor e de entrega ali naquele momento, onde, como diz, só Deus basta, né? Uhum. E eu precisava, e me entreguei nas mãos dele, exatamente. Esse é o sentimento que eu tenho dentro de mim, quando eu lembro desse momento. Eu me entreguei a Jesus naquele momento. Falei, Jesus, eu sou tua. Age em mim. Faz a tua vontade. Uma menina de 15 anos. Exatamente. Fez uma oração sincera. E muito bom você dizer isso, porque eu gosto de falar, porque é uma preocupação que eu tenho hoje, não somente eu, mas muitas pessoas de igreja, de nós estarmos dentro da igreja e podermos estar anos e anos dentro da igreja, servindo inclusive, mas não fazermos uma experiência de encontro pessoal com Jesus. E saber que a Porque dificuldade... é o encontro que muda. Exatamente. Né? E você não fez um encontro diante do sacrário, numa Não. adoração, numa missa, num grupo, num retiro. Você fez um encontro pessoal com Jesus num diagnóstico sério. Exatamente. Um diagnóstico sério, porque primeiro o diagnóstico do que você tinha. Exatamente. Né? E aí parar um adolescente, né, com todas as suas atividades. Então eu faço a pergunta para você, quando foi o seu encontro pessoal com Jesus? Ah, padre, eu não lembro. Então, peraí, então não existiu. Um encontro tão importante como esse, a gente marca. Dia, hora, mês, como é que nós estávamos, o que a gente vivia, enfim, todas as coisas. Mas se você não encontrou, é Ele que quer te encontrar. Muito mais do que ser um desejo nosso, é Ele que quer te encontrar. Deus não é uma ideia. Deus não é uma cartilha de doutrinas. Deus é uma pessoa e quer te encontrar de forma pessoal. Como encontrou a Vanessa. E aí ele não escolhe. Ele não tem preferências. Né? Pode ser na dor ou no amor. No seu foi na dor. E aí? E aí tinha todo o processo de recuperação, né? Ainda estudando, estando na escola. E ali foi que a cada dia... Você andava de cadeira de rodas, de muleta? Não, muleta. Então ali foi todo o processo, eu até utilizo da muleta em si, dentro da minha caminhada. Quantas as vezes a gente se encontra de muletas? Muitas. Larguei as muletas lá em 95 e até hoje, quando acontece alguma coisa, eu me lembro delas, que fazem a diferença. Quem são essas muletas? É o Senhor que me segura para que eu não caia. Uhum. Essa muleta, porque justamente você teve todas essas enfermidades físicas, mas quantas vezes nós temos essas enfermidades espirituais que nos deixam prostrados, nos deixam amputados. Exatamente. E aí depois foi tudo mil maravilhas a sua vida? Não. Ué, o que mais aconteceu ainda? Como se já não bastasse uma menina com 15 anos ter a possibilidade de não mais andar. E depois, por causa da infecção, a possibilidade de, inclusive, amputar a perna. Exatamente. Não foi só isso? Não, a nossa história de fé, ela não para aí, né? Porque depois disso... Alguns anos depois, eu fui diagnosticada com fibromialgia e fiz o tratamento com relação à fibromialgia. Ainda jovem? Ainda jovem. Desculpe, não que você não seja, mas diga assim, ainda como adolescente? Não, já foi um pouco mais na vida adulta. Sim. Eu já estava lecionando, já estava formada. E em 2009, devido a
toda a correria da vida, fui diagnosticada com fibromialgia. A questão das pernas foi em 85. Não, foi em 95. 95, desculpa. Você nasceu em 80, pelas contas que você 78. fez. 78. Então, em 95, isso... Exatamente. Aí passaram-se aí 13 anos, praticamente, aí o diagnóstico de fibromialgia. Exatamente, o diagnóstico de fibromialgia. Para que muitas pessoas não sabem, o que é a fibromialgia? A fibromialgia, na verdade, é um problema físico e emocional também. É uma infecção que acaba causando os nervos, né? E aí você tem tanto as dores que são excessivas, que fazem com que você trave a sua atividade diária, né? Uhum. Assim como também acaba vindo um processo depressivo em relação a isso. Na verdade, é um problema que acaba caminhando junto. A dor física, né? E aquela dor espiritual. Uhum. E uma das coisas que me marcou bastante desse período de tratamento que eu tive, que me afastar da escola, eu estava lecionando, né, para cuidar da minha saúde, que também eu tinha uma vida completamente ativa de projetos, coordenação da escola, dentro do trabalho na igreja também. Uhum. Tudo isso concomitante. Eu já servia em Ministério de Música. E um acontecimento que me marcou muito na fibromialgia foi quando o médico me afastou do meu trabalho e disse para mim, você vai se afastar de tudo, menos da igreja. O médico disse isso? Exatamente. Ele me perguntou tudo o que eu fazia, né, nas inúmeras 1000 atividades. Uhum. Você vai se afastar de tudo, menos da igreja, porque a fé vai te fazer levantar. Olha, isso é extremamente importante o médico dizer, porque primeiro que é uma raridade encontrar um médico que dentro de um diagnóstico, ele te dá uma receita. Exatamente. Não deixe isso. Né? Nós vamos para um rápido intervalo, mas eu quero fazer você pensar naquilo que a Vanessa está nos contando. Uma vida inteira pela frente. De repente, com 15 anos, é acometida com uma enfermidade que poderia tirar os seus movimentos das pernas. Faz a experiência com Jesus. Na dor. Né? No diagnóstico, eu fico imaginando, quando você falava, eu fiquei imaginando a cabecinha de uma menina de 15 anos de idade, eu vi um diagnóstico. Você pode não mais andar. De repente aparece esse tal de Jesus Cristo, põe a mão no joelho, são as minhas coisas. Mas aí, vida que segue, fibromialgia. Quantas pessoas nos nossos tempos vivem isso? Porque eu vi esses dias uma pesquisa que foi feita, como você bem disse, é físico e emocional que caminham juntos de forma desordenada e que vai causando essas dores intensas. Exatamente. E que elas agravam cada vez que também existe uma pressão emocional. Se você está nesta situação, você é gente de fé? Porque nós vamos para o próximo bloco, você vai continuar ouvindo toda a história da Vanessa. Mas eu fico aí. Você está parada, acometida com essa situação? Mas e a sua fé? Como é que está? Não saia daí. Tem muita coisa ainda que a Vanessa vai nos contar. Nós já voltamos e é muito bom te encontrar. É muito bom e eu falo a você. Fique à vontade na nossa sala de estar, porque aqui nessa sala nós nos formamos. Eu faço a experiência de também ser formado na minha fé cada vez que eu escuto um testemunho. Não sei se você faz essa experiência. Você que já acompanha o programa Gente de Fé há algum tempo, dê também o seu testemunho do programa. O que o programa tem feito com você, com a tua experiência. Onde é que o programa tem te levado a fazer a experiência com o quê? Como? Qual que tem sido a tua fé? Nós hoje estamos conversando com a Vanessa Castelão, ela que, uma menina
muito tranquila, muito na paz, criada dentro da igreja com toda a experiência de Deus e de repente foi acontecendo uma situação, que veio outra, que veio outra, que veio outra, mas você está aqui e não parou, né? Graças a Deus que você não parou. Depois que desse diagnóstico de fibromialgia em 2009, esse tratamento, existe cura, não existe cura? Como é que é isso? Hoje você ainda tem as dores? Porque a fibromialgia em si, ela não tem cura em si, ela pode estar retornando, é um tratamento, né? Sim. Então eu fiz todo o tratamento psicológico, com terapia, medicamentoso. E diante desse tratamento ainda, porque eu fiz de 2009 a 2012 o tratamento. Nesse meio caminho, foi em 2010, o falecimento da minha mãe. O que aconteceu com ela? A minha mãe, assim, como toda filha, eu sempre fui muito amiga da minha mãe muito minha amiga, conselheira, acompanhava em todo o meu trabalho, porque nessa época, como eu disse ao senhor, que o médico pediu para que eu continuasse na igreja. Eu comecei um trabalho missionário com o Ministério de Música, a gente evangelizar nas capelas perto dos sítios. Então foi um momento assim de grande experiência com Jesus, aquele Jesus que me recolhe e que me mostra, além daquela problemática toda, a solução amorosa, que é a cura para todo o processo depressivo, né? E de dor. E aí a experiência que eu tive em 2010 foi a seguinte: a minha mãe já estava um pouco ruim, com problemas de alteração de pressão, até que numa noite, eu chegando em casa, ela estava no meu quarto, no computador, eu brincando com ela, e aí nesse dia seguinte eu não estava na sala de aula, eu estava na coordenação de uma escola. Ela ainda brincou: Vanessa, vai dormir que você vai acordar cedo para abrir a escola amanhã. Dormi, pedi a bênção para ela, que na minha casa a gente tem o costume de pedir bênção aos pais. Bom costume, ótimo costume. E quando eu deitei, de repente eu acordei com algum som assim estranho, corri, ela estava passando mal. Chamei meu irmão, que é casado, mais velho, nós fomos, eu, minha mãe, meu pai, minha cunhada e meu irmão, para o pronto-socorro. Chegando lá, ela já tinha tido o primeiro infarto no meio do caminho. Aí ela teve o segundo infarto, ficou bem, estávamos aguardando chegar a ambulância da UTI. E o que foi muito difícil, que no meio do caminho ela melhorou e teve aquela, que os antigos falam, a melhora da morte, né? Daquela melhorada, e aí foi quando ela teve o último infarto. Foram 3 infartos? Exatamente, na mesma noite. E ela estava sozinha na sala de emergência, que eles fecharam as portas, nós estávamos lá de fora, meu irmão rezando junto com a minha cunhada, eu no canto rezando. E assim, eu sou muito devota de Santa Teresinha, do Menino Jesus, eu estava pedindo para ela, né, para interceder, para Nossa Senhora. Nesse momento você reza para todos os santos, né? Aquele momento de desespero. Sim. E a experiência que eu tive muito forte, além de toda a dor de perdê-la, foi sentir Deus falar naquele momento no meu coração. Porque a gente é muito egoísta. A gente quer pra gente. Chegou o momento da pessoa partir, cumpriu sua missão, né? Deus quer próximo a Ele. E naquele momento eu estava orando, eu dizia assim: Senhor, salva minha mãe. E aí você lembra de todas as partes bíblicas, né? Que todo mundo pede: Senhor, salva a filha de Jairo, enfim. E Ele pode, nós acreditamos. Exatamente. Que Ele pode. Só que não era o momento, né? Sim, claro. E eu via no meu coração: Senhor, salva minha mãe. Pede para que seja feita a minha vontade. Senhor, salva minha mãe. Pede para que seja... Eu pensava: não, Senhor, não, salva minha mãe. E na terceira vez que eu pedi, veio aqui: pede para que seja feita a minha vontade. Falei: seja feita a tua vontade. E ela descansou, né? Partiu para os braços do Pai. E foi muito difícil para mim reestruturar uma vida. Eu moro com meu pai, sou solteira, moro com meu pai. Nós dois reestruturarmos a nossa vida pautada. Os outros 2 irmãos são casados? São casados. Reestruturarmos a nossa vida, eu e ele. Né? A gente tem uma proximidade, mas mãe é mãe, né? Claro, claro. Então foi um período muito difícil da minha vida, de reconstrução. Como pessoa
né? Como filha, mulher, e relembrar. Porque eu acredito que os pais são presença de Deus na Terra. E relembrar tudo que eu aprendi com ela, mesmo na dor da ausência. E, enfim, o Senhor e Nossa Senhora foram me ensinando a caminhar e passar por todo esse período de luto, né, que você tem que viver e poder sair. E é um período que doloridíssimo, né, extremamente difícil, mas que é necessário. Nós não temos como fugir. Exato. Mais cedo ou mais tarde nós vamos sepultar alguém querido, né? Um dia chegará a nossa vez, mas mais cedo ou mais tarde nós iremos sepultar. E eu sei muito bem o que você diz. Meu pai faleceu também, e sepultei meu pai, enfim. É uma dor que não tem tamanho, porque é um pedaço de nós que está sendo colocado ali naquela sepultura, né? Enfim, deixar ali, depois sair dali, deixar, ir para casa, é algo muito difícil. Te entendo perfeitamente no que você diz, e principalmente no que você elencou aí, da mãe e da filha. A ligação entre mãe e filha é muito grande, né? Porque, claro, quando a mãe é mãe e quando a filha é filha. E a gente só nasce depois que ela morre, né? O cordão umbilical é realmente cortado. Justamente. Né? É o quarto nascimento, como dizem, né? Alguns estudiosos dizem que o primeiro nascimento é quando a gente nasce mesmo. O segundo nascimento é quando o pai se coloca entre nós, porque nós temos uma simbiose tão grande com a mãe, porque é como se fosse uma coisa só. Então o pai precisa se colocar no meio, aí é o segundo nascimento. O terceiro nascimento é quando a gente sai de casa. Quando a gente começa a ter a nossa vida, as nossas responsabilidades. E o quarto nascimento é quando a nossa raiz, o cordão umbilical, realmente é cortado. Perfeito. Parou por aí? Não. Vamos seguir a viagem, né? 2010, né? 2010. Aconteceu isso com a sua mãe. Isso, aconteceu isso com a minha mãe. E um fato muito interessante... Isso, deixa eu te colocar aqui. Você disse, quando estava falando da fibromialgia, que você fez o tratamento de 2009 a 2012. Fez o tratamento, claro, é uma doença crônica. Ela continua hoje, né, com certeza. Com certeza deve ter agravado, porque se é uma questão emocional, em 2010 você teve a perda da sua mãe. Daí em 2013 aconteceu também outra coisa. Sim, em 2013 eu fui cometido várias dores abdominais, no entanto fui a pronto-socorro inúmeras vezes e não conseguiam diagnosticar o que eu tinha. Até acabei sendo hospitalizada para investigarem, né, o problema que eu tinha. Fiquei 10 dias internada, fazendo inúmeros exames, até que descobriram que era um problema de apêndice. E aí, no meio dos exames, né, fizeram uma videolaparoscopia e aí foi feita a cirurgia. Mas esse período que eu fiquei hospitalizada, para mim foi um período de muito aprendizado. Porque eu vivi um momento da minha fé ali naquele hospital. Além de receber a Eucaristia diariamente, que o padre ia lá, levava a Eucaristia, eu tinha Jesus, né? E também a Canção Nova, que a gente pegava a Canção Nova lá, o canal. Então, assim, todos os momentos oracionais eu estava ali. Eu recebi a visita de Nossa Senhora das Graças, que o meu pai recebeu pelo correio. E aí ele levou, achando que era uma encomenda minha, embora tivesse o nome dele. Quando eu abri a caixa, lá estava a imagem de Nossa Senhora das Graças. E ali eu me emocionei muito, porque a mãe se fez presente naquele momento, né? E me deu forças para compreender, porque você está hospitalizado sabendo o que você tem é uma coisa, e você ser hospitalizado para investigar o que você tem é outra coisa. É outra.
né? Porque eu saí da escola, eu estava trabalhando, saí da escola para procurar o pronto-socorro e já saí hospitalizada de lá. Então, ali naquele momento, para mim, foi muito importante. Não a imagem por si, né? Que ali significava a imagem. Exatamente, aquela lembrança, Nossa Senhora dizendo, filha, tá difícil, mas eu tô aqui com você. Né? Eu venho estar junto com você nesse momento. Então, para mim, foi mais um período marcante da minha fé, que humanamente falando, até, por mais que eu recebesse a Eucaristia, tem aqueles desesperos humanos, né, que a gente fica preocupado, porque afinal de contas somos eu e meu pai, né, hoje tem os irmãos casados, cada um tem a sua vida, mas eu morava com meu pai ali. Então a preocupação também, né, de estar, então foi muito importante para mim. E esse tempo, desde quando você começou a sentir as dores até a cirurgia, foi muito tempo? Então, foi mais ou menos um mês. Porque normalmente quando a apêndice, ela inflama e aí vai dizer apendicite, né, essas coisas todas, tem que ser uma coisa muito rápida. Sim, e por incrível que pareça, Deus foi tão maravilhoso que a apêndice estava... o meu intestino estava dobrado e a apêndice estava sendo pressionada. Ele falou, nossa, é um caso, não é comum isso. No entanto, que só se descobriu que era realmente apendicite quando foi feita a videolaparoscopia. Que aí eles retiraram o apêndice, viu que estava inflamada, não tinha supurado na época, né? Como dizem, estourado, né? Até porque você não estaria aqui. Exatamente, foi o que o médico falou para mim. Eu falei, doutor, e se a minha apêndice tivesse estourado? Ele falou, você não estava aqui. Ele já tinha dado infecção generalizada, você não estaria aqui, porque a forma que eu estava, e como eu já estava há muito tempo, né, quase um mês aí, então assim, foi uma ação divina, de até ali estar segurando, né. Eu não vou nem fazer comentário, até porque tem gente que quer comentar para você, conversar um pouquinho com você. Olha ali. Bom, meu nome é Alexandre, eu sou o irmão mais velho da Vanessa. A Vanessa sempre foi um testemunho de fé pra gente, ela começou muito cedo a caminhar na igreja. Eu lembro que a gente se reunia aos domingos e quase sempre ela estava já ocupada em alguma missão. Isso com 15, 16, 17 anos. Era até às vezes muito difícil ver ela em casa no fim de semana, porque sempre estava ocupada com alguma coisa. A Vanessa foi um testemunho de fé, ela é um testemunho de fé para a gente que acompanha a caminhada dela. A gente viu tudo que viu os caminhos que ela passou, por onde ela foi, e acompanhamos de perto o trabalho dela. Ela é uma missionária por excelência, mesmo com toda essa dificuldade que ela tem hoje em dia. Ela acompanha a gente nas missões da Escola de Evangelização Santo André e presta um bom trabalho para a gente, e para a comunidade por onde ela vai. Sempre por onde ela passa, o pessoal admira bastante a sua voz, o seu potencial, o seu carisma. E tudo isso faz que a gente torça bastante para que ela passe logo por esse processo que ela está passando de recuperação. A gente sabe que grandes santos já passaram por isso e sabe que isso é só mais um degrau a ser passado nessa caminhada dela. Então a gente torce muito e reza muito para que ela possa assumir de vez essa caminhada, assumir de vez a vida missionária, que nós sabemos o quanto Deus age na vida dela. Esse é seu irmão. Meu irmão mais velho. O testemunho que ele traz, frente ao que você está contando, é de que uma força, e nós sabemos quem é essa força, que é muito maior do que qualquer outra coisa que pode te acontecer. Às vezes ele diz, ela não para, ela não para. Exatamente. Ela não para. Exatamente. Quantos e quantos domingos e finais de semana, almoço de família, eu estava fora. E assim, como ele falou, testemunho de fé, ele é meu irmão mais velho e meu afilhado de crisma. Então assim, hoje ele está
à frente da escola Santo André, fazendo todas as atividades. Eu até brinco com ele, falei, nossa, como eu intercedi por você. Você é a mais nova dos 3. Sim, sou a caçula. Você é a caçula. E a experiência de família, a experiência de fé, porque também, com tudo que você passa, já poderia ter desistido. Sim. Já poderia ter deixado. E ele falou ali tudo que você está passando ainda. Exato. E é o que nós ainda vamos conversar no próximo bloco, porque tem uma enfermidade que aconteceu com o teu joelho? O nome? Deixa eu me lembrar agora. Eu sei que a cirurgia osteotomia de joelho. Osteotomia de joelho. É o nome da cirurgia, mas a doença em si... Mas você tinha alguma coisa que poderia sim, ela, impedir você de na andar? verdade, ela é causada um pouco pela genética, né, e também pelo excesso de andador quando eu era mais nova e muito cedo. Entendi. Então a perna ela ia arcando e esticando os tendões, né, onde começaram as infecções. Isso daí que você está dizendo. Depois a infecção que poderia te levar a amputar a perna. Depois o diagnóstico de fibromialgia. Exato. Depois a mãe que falece. Depois apêndice e ainda tem mais. Quantos anos você tem, minha filha? Hoje eu tenho 39. É muita história. E como o irmão dela disse, ela não para. E você pode estar aí sentadinho, olhando o nosso programa, com a gripe, dizendo, ai meu Deus do céu, não aguento mais. Como é que nós vamos ser uma geração, gente de fé? A Vanessa prova que ela é. Então fique pensando um pouquinho na tua vida. E fique pensando, o que tem te parado? Ela não para. Daqui a pouco nós voltamos com mais gente de fé. O que tem te derrubado, o que tem te parado? Nós ouvimos o testemunho do irmão da Vanessa, dizendo uma frase que para mim ficou muito marcante e já está marcante, porque eu disse para ela aqui que eu me sinto constrangido da minha fé com a sua história. Ela não para. Com tudo o que aconteceu, como se já não fosse o bastante, tudo que aconteceu. Mas aí tem algo presente. O que está acontecendo com você? Ainda, Vanessa. Então, devido à vida corrida, né, de doação, porque assim, o fato de eu ter escolhido a profissão de ser professora de arte, um amor que eu tenho pela arte em si. Entanto que eu até brinco que quando eu entrei na faculdade, a primeira coisa que eu fiz foi oferecer a Jesus diante do Santíssimo. E eu mergulhei com aquela famosa frase bíblica, ser sal e luz onde eu estiver. Então, salvar almas onde eu estou, na sala de aula. Então, aproveitando que eu dava aula de arte, inúmeros projetos, um atrás do outro. Eu estava num projeto de ensino integral. Nesses 5 anos que eu passei lá, foram 14 projetos desenvolvidos, trabalhando dança, música, teatro, disciplina de projeto de vida, que mexeu comigo, trouxe a minha história à tona, né? E junto com os meninos, em janeiro do ano passado, na verdade eu já vinha de um processo de estresse, porque a gente que se doa bastante, não descansa, não olha para si, acaba, né? E junto com todo o trabalho dentro da igreja, porque em 2016 a gente estava com o projeto da gravação do CD, então tinha trabalho, casa, igreja e o projeto. E toda a tua história. Exatamente, tudo isso tranquila. junto. Ah, claro, sempre. E aí quando foi voltei para minha escola de origem em fevereiro do ano passado, 2017, finzinho de fevereiro, eu comecei a sentir alguns sintomas que eu achava que era da fibromialgia. Porque ainda era aquele desânimo, aquelas dores fortes no corpo. Até então vamos trabalhar, porque a fibromialgia
ela diminui com atividade física, descanso, e assim, não foi o suficiente. No comecinho de março eu comecei a sentir dificuldades na sala de aula. Eu esquecia, eu sempre lecionei sem livro, pelo fato de amar muito a profissão. Então você vai pegando o hábito, você vai construindo junto com o aluno o conteúdo. E a minha memória começou a falhar, dando aula, lecionando. De repente foi a memória, de repente começou a acontecer a insônia, comecei a ter calafrios na sala de aula, e a última coisa que me aconteceu, que me fez parar exatamente, foi quando eu fui escrever no diário de classe e eu não tinha coordenação motora. E é o desespero, né? Porque quando você esquece, você acha que está cansado, está com insônia, né? E aquela fadiga excessiva já. Eu moro perto da escola, então não precisa pegar ônibus, não precisa dirigir. Então, uma caminhada básica, rápida. E eu tive que parar. Porque eu vi que eu sempre penso assim, eu tenho que estar fazendo de corpo e alma. Faça poucas coisas, mas as faça bem. E eu tenho vidas na minha frente para transformar e ser transformada. Ser um agente transformador. Eu parei e procurei o médico, psiquiatra no caso, para fazer o tratamento. Comecei o tratamento medicamentoso, para tratar principalmente toda essa fadiga, e aí vem a síndrome de burnout. Foi diagnosticado. Fui diagnosticada. Ela segurou um pouco para não me contar, porque a gente que é educador tem aquele defeito de conversar com o Google, né? E você procura, você lê sobre o assunto. Ela segurou um pouquinho me contar, um pouco mais para frente ela me contou que era realmente a síndrome de burnout. Só para clarear um pouco, o que é essa síndrome? Então, o burnout, no caso, né, até um termo em inglês que fala queimar de dentro para fora. É quando o seu estresse, né, se doou, fez, o estresse, pum, chegou no teu limite. E como a minha médica disse para mim quando eu fui, e era a mesma médica que cuidou de mim quando eu tive fibromialgia, então já tinha todo um quadro, ela disse para mim, é a pausa agora. Eu, como o senhor imagina, aquela pessoa ligada no 440, 1000 atividades, ela dizer, agora é o momento da pausa. Até de repensar a sua profissão, pensar na sua vida. Ali, para mim, foi, como eu posso dizer, um balde de água fria. E fazer o que você ama. Eu sempre fui envolvida com arte desde criança, até decidi fazer a faculdade de educação artística, lecionando desde os 18 anos. Foram 20 anos de magistério, o ano passado eu completei, e para mim foi um baque. E aí como pensar na minha fé em relação a isso, dentro desse tratamento. E esse tratamento ele tem muitos altos e baixos. Os sintomas da síndrome de burnout, eu acredito que a síndrome de burnout, para mim, ela é o teste da minha fé. E para nós cristãos, não conseguir ir à missa com o costume de estar na missa, servir cantando na missa, como eu tenho a responsabilidade de estar servindo na missa cantando, não conseguir cantar, não ter concentração, não conseguir ficar no meio das pessoas. Poxa, como a igreja me agride, né? E não é o agredir de agressão física, mas é porque eu não estou bem diante de uma síndrome do pânico. Sim. E onde que eu vou encontrar Jesus nisso? Porque as pessoas que não entendem dizem assim, você tem que estar na igreja porque Jesus vai te curar, eu sei. E aí foi onde eu encontrei Jesus dentro da minha casa, no meu interior. Você dizendo isso, eu fico pensando na frase de Agostinho. Eis que tanto te procurei fora.
e estavas dentro. Este Deus que não te para, mas esse Deus que precisa agora falar com você nas escondidas, no escondimento do teu coração. E com certeza tem muita gente também que, ao ver você, ao ouvir você, ao conviver com você, tem muita coisa para dizer de você. Vamos ventilhar então? Eu sou amiga da Vanessa desde os 6 anos de idade. Conheço a Vanessa desde pequena. E ela sempre é essa menina muito alegre. Apesar de tudo que aconteceu na sua vida, ela não perdeu a fé, não perdeu a esperança e nem a alegria e o sorriso no rosto. Vanessa, que Deus te abençoe, te ilumine, te guarde. Eu sei de todas as lutas que você tem passado. Rezo muito por você. Que você continue sendo essa menina maravilhosa, essa menina guerreira, batalhadora e com uma fé muito grande. Beijo, fica com Deus, que Deus te abençoe. Foi ela que me levou para a igreja. Oi? Para conversar com o padre. Padre Luiz, da paróquia Hoje ele está em Itanhaém. Itanhaém. Na época ele era pároco da igreja São José de Anchieta. Isso. Ela que te Jesus. levou. Uma amiga de infância, ela também quis estar com você. Nós já vamos caminhar aí para o finalzinho do programa. Como eu disse, eu me sinto extremamente constrangido com o seu testemunho, porque eu posso dizer assim: ai meu Deus, eu estou tão cansado. Ai meu Deus, eu queria fazer isso. E hoje um pouco da sua história, claro que não tem como a gente falar de uma história em poucos minutos, mas um pouco da sua história hoje me faz repensar a minha vida, o meu ministério, né? E eu te agradeço muito por aquilo que você trouxe para nós e por não parar. Mas eu quero fazer uma pergunta. Por que você não para? Porque dentro de mim existe um amor muito grande. Até a minha psicóloga perguntou para mim sobre isso. Me perguntou e numa das terapias ela me fez essa pergunta. Por que você não para? Embora hoje a síndrome de burnout ela me faz parar. Uhum. Mas não parar totalmente. Por exemplo, eu consigo vir até aqui como hoje eu estou aqui. Sim. Dando testemunho do que eu estou passando. O Senhor está me usando para falar com as pessoas. Porque até o sofrimento da cruz, Jesus mostrou para as pessoas, não é verdade? O amor. E eu tenho uma chama dentro de mim que não se apaga. Ela pode diminuir, mas é esse amor que me move e que me faz acreditar cada dia, apesar de todos os problemas. Porque assim, nós elencamos algumas, a nossa luta ela é diária. Sim. E hoje mais do que nunca eu posso falar isso. A minha luta para a sobrevivência, diante de todos os sintomas da síndrome de burnout, que foram intensos e que Nossa Senhora das Graças me salvou num momento de extremo desespero, tanto em 2013 como agora, nesse momento. Uhum. Até o motivo de usar esta medalha, né, como prova da graça, de que Nossa Senhora está sempre ali a interceder. Então é esse amor supremo que, apesar de tudo que eu passo, Jesus vem a cada instante e diz assim: estou contigo, você não está sozinha. Estou contigo e você não está sozinho. Ao ouvir esse testemunho, o que acontece no teu interior? Fazendo agora um passeio sobre a sua vida atual, sobre tudo que está acontecendo. Você pode estar prostrado na sua cama. Esses dias, Vanessa, eu encontrei uma senhora dos seus 70 e poucos anos que dizia que um testemunho aqui fez com que ela levantasse da cama. Não somente o fato da idade, mas ela
não tinha outros motivos para ficar prostrada, mas ela se entregou, ela parou. Às vezes você se encontra nessa situação. E nós precisamos levantar uma geração, gente de fé, alguém que coloca um distintivo no peito e diz, apesar de tudo que me aconteça, eu acredito num Deus que me segura pela mão e que caminha comigo. Como aquele poema do Pegadas na Areia, né? Exatamente. Quando estava tudo bem, eu olhei para trás, tinham 2 pegadas, a minha e a de Jesus. De repente o frio, o vento, a chuva, a tempestade, as grandes ondas, olhei para trás, só tinha uma pegada. Jesus, cadê o Senhor? Eu estou te segurando nos braços, porque a pegada que você vê não são as suas, são as minhas. Creia nisso. Sua história, Vanessa, é prova disso. É por isso que você não para. Seu irmão disse, a pergunta que eu fiz, a pergunta que a tua terapeuta fez, você não para porque não são as suas pernas, é as pegadas de Jesus que você tem deixado por onde você passa. Este e todos os outros testemunhos você pode também acompanhar, revendo, no nosso canal no YouTube, no Canção Nova Play. E agora eu quero fazer questão de uma coisa. Posso abraçar o milagre? Claro. Que Deus te abençoe. Muito obrigado. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.